Jeremias, capítulo 1, o versículo 4 em diante, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E, antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E o versículo 11, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. E diz o versículo 13, outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo. Oremos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, que é rica, Tua palavra que é viva, é eficaz, não volta vazia. E nesse momento, Senhor, fala aos nossos corações, fala à Tua igreja. Viemos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, para cultuar, ó Deus, mas ouvir a Tua direção. Ó Deus, quantos querem, ó Deus, precisam de uma resposta, de uma direção, ó Deus, de uma cura, de um milagre, de uma porta a se abrir. E nesse momento, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha falar. Assim me coloco nas Tuas mãos como instrumento, perdoa os meus pecados, meus erros, enche-me com o Teu Espírito Santo, Senhor, dá a revelação, que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, venha de Ti para a Tua igreja. Assim oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é bastante conhecido, o momento que Deus chama Jeremias. Nós vemos muitas passagens na Bíblia que registram o chamado de homens de Deus, de mulheres de Deus. Nós vemos o chamado, de Moisés, que também deu desculpas para o Senhor. Nós vemos o chamado de Gideão, que fez ali, olha, Senhor, se realmente o Senhor está comigo, que esse algodão venha aparecer molhado, enfim, fez ali, pediu ao Senhor confirmações. Nós vemos muitos chamados na Bíblia. Isaías, o chamado de Isaías, quando nós olhamos lá em Isaías capítulo 6, Deus ele pergunta para Isaías: quem há de ir por mim, quem há de vir, quem há de ir por nós? E Isaías ele fala, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele diz: ai de mim, que tenho, sou impuro, habito no povo de impuros lábios. E aqui no chamado de Jeremias, mas Isaías ele fala, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. E aqui no chamado de Jeremias, nós vemos que Deus ele fala, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: olha, Jeremias, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, você já foi consagrado. Antes de você nascer, você já foi constituído profeta às nações. Apenas lembrando o contexto dessa passagem, Jeremias, ele foi chamado para advertir os reis, para advertir o povo, para que voltassem às práticas corretas, às práticas que agradassem a Deus. E quando nós olhamos o versículo 2 em diante, nós vemos que a palavra veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, versículo 3, também nos dias de Jeoaquim, e até o 11º ano do reinado de Zedequias. Ou seja, ele fala para 3 reis, Josias, o bom rei Josias, e 2 reis, Jeoaquim e também Zedequias, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se você deixar aqui marcado o capítulo 1 e ir ao capítulo 52 de Jeremias, nós vemos ele falando exatamente isso. Capítulo 52, o versículo 2. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Jeoaquim havia feito.
E foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu. Ou seja, Jeoaquim e Zedequias estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus fala com Jeremias: olha, é para eles que você vai falar. É para eles que você vai entregar a minha palavra, a sentença. Tanto que, diz o versículo 9 do capítulo 52, que então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla, mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou-o com correntes de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Ou seja, Deus ele escolhe, Deus chama Jeremias para apregoar, para trazer, alertar esses reis. A sentença que Deus estaria a trazer caso eles não consertassem os seus caminhos, caso eles mantivessem o caminho errado de desagradar a Deus. Então Jeremias, ele recebe um chamado com uma responsabilidade muito grande, e além da responsabilidade, apresentava um perigo. Imagina levantar e ter que ir a esses reis, dizendo: olha, isso vai acontecer. Poderia ser, né, e foi, né, passou momentos difíceis, passou, né, prisão, enfim, momentos de perseguição, momentos de choro, mas cumpriu fielmente o seu chamado. E é isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Falamos até aqui um pouquinho na EBD. Quando Deus chama, meu amado irmão, não fique protelando, não fique deixando, né, procurando desculpas, porque aquele que chamou é Ele que vai te capacitar. Aquele que te chamou, meu amado irmão, Ele já tinha um plano para você. Ele já tinha algo preparado. Olha o que Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, você vai ter que pregar, o seu chamado não é algo muito fácil. Você vai ter que falar para esses reis. Zedequias, a última coisa que ele viu foi a morte dos seus filhos. Depois, Nabucodonosor vai, ainda cega ele, ele fica cego, preso em cadeias de bronze, pelo resto da sua vida. Juízo do Senhor. Deus advertiu, Deus mostrou. Mas quando nós voltamos aqui à missão de Jeremias, nós vemos, olha, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Meu amado irmão, antes de você ficar pensando: eu sou um ninguém, é isso que o mundo quer, é isso que o diabo quer, eu sou uma obra do acaso, eu só estou deixando a vida me levar. Não, antes de você ser formado no ventre materno, Deus já conhece, Deus já tem tudo preparado. Antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Antes de nós nascermos, Deus já tinha algo preparado. Deus já sabe qual o seu ministério, Deus já sabe qual o seu chamado, Deus já sabe qual a vontade dele para a minha vida, para a sua vida. Aquilo que você sabe fazer de melhor, faça para o Senhor. Jeremias era pregar, advertir esses reis, o povo, a nação, ao juízo que Deus traria, porque o povo não se arrependia. O rei que deveria ser o exemplo, como tiveram bons reis. Quando nós lemos reis, quando nós lemos crônicas, nós vemos que ficou registrado reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Mas muitos reis ficou registrado que fizeram o que era mal, que foi aqui o caso de Jeoaquim e seu filho Zedequias. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E era para eles que Jeremias teve que ir lá pregar. Temos outros exemplos, né? Moisés, olha, Moisés, vai até Faraó, manda meu povo ir, manda soltar o meu povo.
Eu não sei qual o seu chamado, eu não sei o que você tem no seu coração para servir a Deus. O que eu sei é que Deus já conhecia antes de nascer, antes nós já vamos, Deus, olha só, você já foi constituído. Jeremias foi escolhido antes de nascer, consagrado, constituído profeta às nações. Aquilo que você tem a fazer para Deus, faça do melhor, faça com o coração e tenha certeza que você não irá com as suas forças. A missão era difícil, só que Jeremias ele disse: Senhor Deus, não sei falar, diz o versículo 6, porque não passo de uma criança. Ele ainda era jovem, ainda era mancebo, ainda ele faz essa comparação, olha, eu não sei falar. Só que aí a primeira lição que Deus dá para Jeremias: não diga, não passo de uma criança. Não se esconda, não diga, não sei fazer, não posso fazer, tenho medo de fazer. O que nós vemos aqui? Deus está falando. Se você tem, Deus chamou você para algo, não fica dizendo, não fica trazendo ali a memória as nossas falhabilidades, nossos limites. Jeremias ele foi sincero: olha, eu não sei falar. Só que aí Deus fala: não diga isso. Não fique falando da sua fraqueza, porque se Deus chamou, Deus conhece a nossa estrutura, e aquele que chamou, Ele garante, aquele que chamou, Ele garante, Ele é fiel, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para completá-la. E quantas vezes ficamos assim, Senhor, e falando, e questionando. Deus fala: não diga isso, não diga, não passo de uma criança. Sabe por quê, Jeremias? Porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Ou seja, quando nós vamos, quando nós vestimos a camisa, quando nós nos colocamos como instrumentos nas mãos do Senhor, somos instrumentos. Deus ele fala para Jeremias: olha, Jeremias, não fala isso não fica olhando para a sua impossibilidade, não fica olhando para a sua fraqueza, não fica olhando para a sua limitação. Sabe por quê? Porque quem vai te enviar sou eu. Todos a quem eu o enviar, você vai, e tudo que eu ordenar, você vai falar. Ou seja, quem vai falar, quem vai fazer, quem vai capacitar, quem vai direcionar é Deus, é o Senhor. Você não vai sozinho, Jeremias. Deus está falando: você não vai sozinho, você não vai fazer sozinho, você não vai fazer ali o seu ministério sozinho. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai ser contigo. Aonde você colocar a boa mão para fazer a boa obra, Deus vai abençoar toda boa obra. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, prosperar, abençoar a boa obra. Então nós vemos aqui, Jeremias, quando ouve Deus falando: olha, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Guarde isso, Deus te conhece. Deus conhece a sua história. Deus conhece aquilo que você quer fazer para Ele, pode fazer para Ele. Antes de você nascer, já foi constituído. Deus já tem constituído algo para você fazer para Ele, para o reino dEle. Mas não enterre o talento, não fique se escondendo atrás de desculpas. Deus fala: não diga mais isso, Jeremias, porque quem te leva sou eu, quem te comissiona sou eu, quem eu enviar você, você irá, porque sou eu que envio, Jeremias. E tudo que você lhe ordenar, você falará. Olha que interessante, Deus chama Jeremias para falar. Só que Deus fala para ele: o que eu ordenar, você falará. Não sei qual é o teu chamado, talvez dar aula, talvez ministrar um louvor, talvez ser um diácono, talvez um evangelista. O que eu sei é que Deus vai direcionar, você vai fazer com amor, com alegria, mas você não vai sozinho. Diz o versículo 9, depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. Jeremias foi chamado para falar, e o instrumento, que é a boca, foi tocada por Deus. Nós vemos isso em Isaías, Deus manda o anjo, porque Isaías fala: tem iniquidade. Então Deus, habita num povo de impuros lábios.
Meus olhos viram o rei, ai de mim. Aí o anjo, está lá em Isaías capítulo 6. Vai, pega uma tenaz, brasa viva do altar, toca lá em Isaías. O pecado é perdoado, a iniquidade é retirada. Por quê? Porque quem comissiona, quem prepara é Deus, quem capacita é Deus. Então o instrumento de Jeremias a pregar era a boca, e Deus vai e toca na boca de Jeremias. Se o seu instrumento são suas mãos, Deus vai tocar nas suas mãos, Deus vai fortalecer as suas mãos para toda boa obra. Se teu instrumento é o estudo, Deus vai tocar na tua mente. Se teu instrumento, eu não sei, é o abraço, é o amor, Deus vai tocar no seu coração. O que eu sei é que Deus vai te capacitar de uma maneira plena para você cumprir cabalmente o seu ministério. Você vai chegar lá na frente e vai dizer o que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Deus te chama para combater o bom combate. E quem te dá a capacidade é Deus, quem te dá a armadura é Deus, quem te dá a força é Deus, é o Senhor. O que você faz para Deus? É o ir, Deus vai tocar nos teus pés. É o agir, Deus vai tocar na sua saúde, Deus vai te dar vigor físico. Eu não sei qual é o seu chamado, Deus sabe. Deus fala e ele diz, olha Jeremias, eu o constituí, antes de você nascer eu consagrei e o constituí. E eu toco na sua boca, Jeremias, porque o que eu ordenar você vai falar, e você vai sentir a inspiração do Espírito Santo para fazer, não sei, é zelar no templo, pregar o evangelho, pregar na sua casa, na sua família. O que eu sei é que Deus tem algo grande e profundo contigo, e você não pode deixar isso ficar para trás, deixar isso ser invalidado. Jeremias, ele começa, Senhor, olha, eu não sei falar. Deus fala, não fala isso, Jeremias. Eu chamo, eu comissiono, quem eu enviar você vai, a quem eu ordenar, o que eu ordenar você vai falar. E ele diz ainda, não tenha medo de ninguém, diz o versículo 8, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Às vezes quando colocamos a mão no arado, às vezes quando tomamos uma decisão de servir ao Senhor, temos medo. Temos medo. Evangelizar, sair do anonimato, pregar o evangelho, estar, não sei, à vista de muitos. Vem o medo. Jeremias estava indo pregar para reis que faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. Jeremias estava indo pregar à nação e dizer, olhe, exortar, repreender eles e trazer o juízo sobre a vida deles, falar o que eles não queriam ouvir. Vem o medo, só que Deus já antecipa, Deus fala, não tenha medo de ninguém, meu amado irmão, nessa manhã o medo está caindo por terra, Deus está te encorajando, Deus está te renovando, Deus está te fortalecendo, não temas, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu sou Deus, eu sou o Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo, não tenha medo. O medo vem, é uma defesa natural do homem, do ser humano, temos medo, mas aí ouve a palavra do Senhor falando não temas. Como nós vemos Deus falando não temas na Bíblia? Não temas. Falou para, quando Moisés morre, Josué, olha, meu servo Moisés está morto, levanta-te, passa você com o povo esse Jordão. Um desafio muito grande. Após 40 anos, sendo liderado por Moisés, Deus falava com Moisés, Deus, sinais, maravilhas através de Moisés. Moisés agora morreu e agora é você, Josué, que vai liderar. Imagina a responsabilidade, o medo, as incertezas, as interrogações. Aí Deus fala para Josué, está em Josué capítulo 1, depois leia do versículo 1 ao versículo 9. Não temas, Josué, não te mandei eu? Não temas.
aonde você colocar as plantas dos seus pés. Essa palavra é muito forte. Não te mandei eu, não te ordenei eu vou contigo, eis que estou contigo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus, ele fala, não tenha medo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Quem fala é Deus, então não temas, meu amado irmão. Descansa em Deus, descansa no Senhor. Se envolva, cumpra, desenvolva o seu ministério. Trabalhe para Deus, seja instrumentos nas mãos do Senhor. E ele diz no versículo 9: depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A obra é completa. Como nós já falamos aqui, Deus estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias, porque era o instrumento que ele iria, era o canal, era o meio, era o que ele iria usar para proclamar as palavras de Deus, a palavra do Senhor. E ele diz: eis que ponho, as minhas palavras na tua boca. Se teu chamado é pregar, é ensinar, Deus, ele vai colocar, Deus vai mostrar, Deus vai, se é trabalhar, Deus vai inspirar, se é fazer algo, se é zelar, Deus vai fazer, meu amado irmão. Deus vai mostrar, Deus vai capacitar. Nós vemos isso no Antigo Testamento, Bezalel e Oliabe. O Espírito vem sobre eles para fazer ali as coisas do tabernáculo. Assim como Deus faz com Jeremias. Jeremias, você não vai fazer nada de você não, Jeremias. O que você tem que dizer é: eis-me aqui. O que você tem que falar, Jeremias, é se levantar e falar: Senhor, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo chamado. E quem vai fazer é Deus, quem vai fazer é o Senhor. Ele vai te capacitar, ele vai encher com o Espírito Santo. Vai recebendo, meu amado irmão, levante sua mão, vai recebendo o dom do Espírito Santo, vai sendo renovado, vai sendo aceso, vai sendo fortalecido, vai recebendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias. Ele está tocando, ele está enchendo, ele está fortalecendo, ele está capacitando sua mão, seu coração, sua mente. Ele vai estar preparando você para o bom combate. E ele fala: não temas. Hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, também para edificar e plantar. Aqui daria uma outra pregação. Quando você deixa ser instrumento, quando você permite ser usado por Deus, quando a humildade se humilha, quem faz é Deus, a glória é de Deus, a glória é do Senhor, é Deus, a minha glória eu não darei a outra. Aí você começa a entender que Deus vai fazer completo. Jeremias ainda estava no início, ainda estava no chamado. E Deus está falando: olha, você está sendo constituído sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar. Através da boca de Jeremias. Arrancar e derrubar, destruir e arruinar, e também edificar e plantar. Ou seja, o que Deus vai fazer através de você, meu amado irmão, você não consegue ter a dimensão, você não consegue hoje visualizar, você não sabe, nós não conseguimos entender, compreender, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E assim foi o chamado de Jeremias, para trazer a palavra ao rei Josias, Jeoaquim, Zedequias. Esses dois últimos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, receberam o juízo, não se converteram, não se arrependeram dos maus caminhos, não deixaram as práticas pagãs, mas Jeremias pregou. Jeremias cumpriu o seu ministério, não fugiu, não foi para o outro lado, não ficou deixando, protelando, deixando para depois. Depois que eu acabar minha faculdade, depois que meu filho crescer, depois que... não! Já no versículo 11, já começa o seu ministério. Diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Então eu respondi:
vejo um ramo de amendoeira. O título dessa mensagem é: vejo um ramo de amendoeira e vejo uma panela fervendo. Primeira coisa que Jeremias faz após essa experiência com Deus do seu chamado, Jeremias estava vendo algo. Jeremias estava observando algo. E Deus vai até ele e diz: o que você está vendo, Jeremias? Estou vendo um ramo de amendoeiras. A Bíblia muito fala de ramos, a Bíblia muito fala de árvores, não apenas da árvore, né, no ramo da botânica, mas fala de nós, de pessoas. João 15, Jesus ensina: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Aquele que está em mim, permanece em mim, frutifique, dará muitos frutos, dará bom fruto. O segredo é permanecer. Enfim, fala de muitas árvores, muitos ramos, mas ele diz: olha, eu estou vendo um ramo de amendoeira. Aí Deus disse para ele: você viu bem, Jeremias, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Eu fiquei meditando nessa primeira visão de Jeremias. Poderia ter tido tantas outras visões antes, mas a primeira coisa que Deus fala: o que ele disse, Jeremias, o que eu falei, Jeremias, vai se cumprir. Você está vendo esse ramo de amendoeira, Jeremias? Eu estou zelando, eu velo pela minha palavra. Se eu falei, vai acontecer. Se eu falei, força nenhuma no universo vai impedir o meu mover, vai impedir o meu agir, né? A minha palavra vai se cumprir. Aí você lembra o que diz Isaías: seca-se, né, a erva, murcha a flor, mas a minha palavra permanece para sempre. Minha palavra permanece para sempre. Então guarde isso. Primeira coisa que Jeremias vê: um ramo de amendoeira. Aí Deus vai e fala: tá vendo, Jeremias? A minha palavra vai se cumprir. As promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. O que Deus falou vai se cumprir. Quer o homem queira, quer o homem não queira, quer o diabo queira, quer o diabo não queira, vai se cumprir, porque quem falou é Deus. Quem falou é o Senhor, o Altíssimo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Elion, o Adonai. Antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, antes de você nascer eu o consagrei, mas ele não deixou de agir, não deixou de ir por causa das suas limitações. E agora ele está vendo, né, esse ramo de amendoeira. Veja isso você também, o que temos visto, aonde nós colocamos a nossa visão, aonde nós permitimos o que nossos ouvidos escutem, pode mudar todo o rumo da história da nossa vida, inclusive a nossa fé, inclusive escolhas erradas. Quantos escolheram errado? Quantos se desviaram? Quantos deixaram de servir a Deus porque viram coisas, porque ouviram coisas? Não foi assim? Asaf, Salmo 73, quase resvalaram os pés, quase desviou, porque ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios. Então precisamos estar atentos com o que nós vemos. Então Jeremias, ele olha: o que você está vendo, Jeremias? Deus pergunta nessa manhã: o que você está vendo? Onde você está colocando a sua visão? Onde você está colocando a sua perspectiva? Entenda que a nossa visão é limitada, nossa visão é pequenina. Às vezes você até sabe para o que Deus te chamou, mas você não consegue ver. Você consegue talvez idealizar algo, mas Deus lá do alto e sublime trono está vendo muita vida sendo abençoada através do seu trabalho. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, olha, eu constituo você sobre nações, sobre reinos, né, para trazer o juízo, arrancar, derrubar, destruir, arruinar, mas também para edificar e plantar. Que a palavra de Deus traz uma escolha, traz um confronto interno. Se a pessoa não se arrepender dos seus maus caminhos, não se converter, vai continuar andando no caminho largo, que muitos passam por ele, mas que no final é caminho de morte. Mas também traz edificação, traz salvação. Aqueles que se arrependerem, aqueles que se humilharem, vai passar a ir para o caminho estreito.
mas que leva à vida, que leva à salvação. Então, Jeremias, ele vê esse ramo de amendoeira e Deus fala: Jeremias, entenda, eu estou vigiando, eu estou olhando, a minha palavra vai se cumprir. Se eu falei, vai se cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir e vai guardar o nosso tesouro, o nosso depósito até o dia final, até o dia de Cristo. Então lembra, se Deus falou, meu amado irmão, seca-se a erva, murcha-se a flor, né? Um ramo de amendoeira, que é a glória do homem, tudo isso vai passar, mas a minha palavra vai permanecer. E depois a outra visão, versículo 13, diz: outra vez a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Coisas que às vezes a gente olha, uma coisa, né, que às vezes a gente não dá nem muito valor. Coisas do nosso cotidiano. Não sei se ele estava, né, talvez fervendo uma água, botando, não sei. Mas ele estava olhando, observando uma panela fervendo, e a boca da panela, né, estava na direção do norte na direção dele, do norte para a direção dele. Deus, ele nos prova às vezes em coisas que a gente nem imagina, coisas simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Por exemplo, Gideão. O povo, né, foi levado ali, os guerreiros, a beber água, e estavam sendo provados por Deus. Quem bebesse de uma maneira iria para a guerra, quem bebesse de outra maneira não iria para a guerra. Bebendo água, eles estavam sendo provados, estavam sendo escolhidos. Esse vai, esse é vigilante, esse não vai, né? Como o cão lambe, né? Está lá na Bíblia, está lá em Juízes. Gideão, nas pequenas coisas, estamos sendo provados. Estamos sendo observados. Nas pequenas coisas, às vezes Deus está querendo falar contigo. Talvez na sua casa, na cozinha, no seu lar, na trajetória, no trajeto do seu caminho, não sei, do seu trabalho. Às vezes as coisas do nosso, né, que às vezes estão normal para nós. Jeremias podia estar falando: olha, não estou vendo nada, porque era o ambiente que ele estava. Mas ele fala: olha, Deus pergunta: o que tu está vendo, Jeremias? Ele: estou vendo isso. Uma panela fervendo, está se inclinando do norte na minha direção, do norte para cá. Aí agora Deus vai falar: olha, é isso que você vai dizer, é o juízo. Diz o versículo 14: então o Senhor o disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões em Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles. Pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com você que fique assustado na presença deles. Então, quando Jeremias olha essa panela fervendo, aí Deus mostra o que era para Jeremias fazer, o que era para Jeremias falar. Às vezes Deus está te mostrando algo simples, não sei, uma caneta, não sei, mas Deus está querendo te mostrar o que é para você escrever, o que é para você pregar, o que é para você ensinar, o que é para... Deus está mostrando. Por isso, peça ao Senhor que você esteja atento, discernimento espiritual, que os ouvidos estejam sensíveis, os olhos estejam sensíveis para ver, perceber o que Deus quer fazer através da sua vida. E aqui nós vemos, né, depois você vê lá em Jeremias 52, né, os reinos do norte vieram, colocaram rampas de ataque para dominar Jerusalém, enfim, veio um juízo terrível sobre eles. Como lemos no início, o rei Zedequias, né, teve seus olhos, né, furados, vazados. A última coisa que ele viu foi a morte dos seus filhos. Por quê? Deus deu a chance, mas não ouviu a voz de Deus.
Nós vemos aqui, por causa das maldades deles, abandonaram a Deus, queimaram incenso a deuses estranhos, adoraram a obra das próprias mãos, idolatria, né? Em vez de adorar a Deus, começaram a adorar a obra das próprias mãos. Eu fiz, está bonitinho, está bem feito, vou adorar a isso. Idolatria. Queimavam seus filhos a deuses estranhos. Então Deus vem com juízo. Só que Jeremias se prepara. Você vai pregar contra esses daí. Você vai pregar juízo contra eles. Por isso que ele diz, versículo 17: você, Jeremias, prepare-se e vá dizer tudo o que eu ordenar a você. Nessa manhã Deus fala: prepare-se, mas vá. Prepare-se. Não temas, porque o Senhor é contigo, mas vai preparando, vai fortalecendo, vai colocando a armadura que Deus dá, o capacete da salvação, coraça da justiça, vai colocando o escudo da fé, vai ter dardo inflamado, vai ter seta do diabo, vai ter, meu amado irmão, inveja do homem, vai ter, mas Deus está contigo, Deus está te guardando, Deus está colocando essa armadura que ninguém vai tirar, a dificuldade não vai tirar, a afronta não vai tirar, a ameaça do homem não vai tirar. Você não vai tirar essa armadura, o capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, cinturão da verdade. Vai colocando esse sapato aí, meu amado irmão, para preparar, para pregar o evangelho. E a espada que é a palavra de Deus. Prepare-se, é tempo de se preparar, é tempo de buscar. Jeremias, se prepare. Mas espera aí, Senhor, não é tu que disse que vai dizer o que eu tenho que falar, que vai me... Mas tem que ter um preparo, tem que ter um entendimento, não é chegar caindo de paraquedas de qualquer... Não, meu amado irmão, tem que ter um preparo, tem que conhecer o terreno, tem que saber, e o melhor preparo é saber o que Deus quer que você faça, é saber, é conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Prepare-se. Jeremias, ele tem essas duas visões, a do ramo que nos traz confiança, né? O ramo de amendoeira, que nos traz a certeza da fidelidade de Deus, da palavra de Deus que permanece. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E agora ele sabe o que vai falar, sabe o que vai entregar, sabe para quem vai entregar. Deus deu a direção. Lembra isso, a panela está fervendo, meu amado irmão. A panela está fervendo, Deus está mostrando, Deus está querendo mostrar a vontade dele na sua vida. Deus dá a direção. E eu encerro aqui nesse final. Prepare o seu coração, né? Você, Jeremias, prepare-se, vá dizer tudo que eu ordenar a você, não se assuste por causa deles. Diz o versículo 18: quanto a mim, eis que ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Sabe o que Deus está falando aqui? Nesse preparo, tem o poder de Deus, tem o toque de Deus, tem a mão de Deus. Quanto a mim, quanto ao Senhor, Deus não vai ficar, esquecido de você. Deus não vai ficar longe. Pronto, já coloquei Jeremias. Quanto a mim, eu, o Senhor, eu coloco você por cidade fortificada, coluna de ferro. Você é cidade fortificada, você é coluna de ferro, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as autoridades, todos os sacerdotes, contra o seu povo. Não se assuste por causa deles. Quem te fortalece é Deus. Quem te fortalece é o Senhor. Sabe por quê? Diz o versículo 19, quando você coloca a mão no arado, quando você decide fazer a vontade de Deus, mesmo conhecendo as limitações, mesmo conhecendo as nossas fraquezas, quantas pessoas no chamado deram desculpas para Deus, ouvindo a voz de Deus, vendo o sarça ardente, quantas pessoas deram desculpas, mas foram. Meu desejo é que você vá, é que você frutifique, é que você multiplique esse talento, não enterre. Mas quando assim você toma essa decisão, diz o versículo 19,
eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E você vai glorificar, você vai exaltar. Vão lutar contra você. Os diabos, os demônios, né, já vão querer fazer você travar, vão querer você parar, vão querer fazer com que você deixe de louvar, com que você deixe de servir, com que você deixe de ser um diácono, com que você deixe de vir à casa do Senhor. Vão lutar contra você. Mas guarde essa palavra. Eles não conseguirão derrotá-lo. Você não vai ser derrotado. Você não vai virar para trás. Você não vai ficar para trás. Você não vai desviar. Você não vai ser um desviado. Você não é derrotado. Derrota não é coisa de cristão, meu amado irmão. Luta sim. Jeremias passou por luta? Muitas. Escreve Lamentações. Por causa do juízo, por causa das perseguições. É esbofeteado, muitas lutas passam, mas Deus assegurou para ele: você não será derrotado, eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Os reis, esses que zombaram, esses que não acreditaram, morreram. Mas Jeremias deu continuidade depois. Jeremias saiu ileso. Jeremias, por quê? Porque Deus estava com ele e livrou ele. E Deus está contigo. E Deus fala: se você fizer a minha vontade, meu filho, minha filha, se você colocar a mão no arado, se levante, eu fortaleço, eu te preparo, né? Você diz aqui: você é cidade fortificada, se prepare, mas sou eu que estou contigo, você não é derrotado. E eu estou com você para livrá-lo de toda e qualquer situação. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu estou contigo. Que nós possamos ver nessa manhã esse ramo de amendoeira, essa panela fervendo. Essa foi a experiência de Jeremias. Estamos falando de uma maneira de Deus mostrar e você querer ver. Porque não adianta Deus mostrar e você não querer ver. Que você possa olhar algo e trazer à memória que você pode confiar em Deus. Que você possa olhar algo e ter a direção de Deus do que fazer. Para o servir, para o adorar. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Talvez você esteja ainda como Jeremias, ainda falando: Senhor, eu não passo de um menino, eu não sei falar. Mas nessa manhã Deus vai tocar. Deus vai tocar. Assim como tocou na boca de Jeremias, aquilo que você quer fazer para o Senhor, Deus vai tocar, Deus vai capacitar, Deus vai tirar o medo, Deus vai tirar o medo. E quem prometeu garante, e Ele pode. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, assim como Jeremias, nesse chamado, que tanto nos ensina, Senhor. Perdoa, ó Pai, as nossas desculpas. Às vezes que falamos não. Quantas vezes, Senhor, falamos não? Talvez por medo, talvez pelo cansaço, talvez pela dúvida. Quantas vezes, Senhor? Mas nessa manhã que possamos nos levantar, nos preparar, Senhor. Ver, ó Deus, esse ramo de amendoeira, ver, ó Deus, essa panela fervendo, vai mostrando, Senhor. Vai direcionando, vai respondendo. Se alguém aqui, Senhor, que não sabe ainda o que fazer, aonde colocar a mão no arado, vai respondendo, Senhor. E assim, ó Deus, vai tirando o medo. Ainda que lutem contra nós, ainda, Senhor, que tentem nos fazer parar, Tu
Senhor, está conosco e não nos desampara. Tu, Senhor, capacita. Tu, Senhor, inspira, dá a direção, dá os detalhes, dá as medidas, Senhor. E que assim possamos nos colocar como instrumentos nas Tuas mãos. E que o Senhor faça conforme a Tua vontade, conforme o Seu agir. Em nome de Jesus, vai trabalhando em cada vida, cada coração. Aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui, estão enfermos, estão talvez desanimados. Meu Pai, vai visitando, vai trabalhando. Que nós não venhamos ficar dizendo as nossas impossibilidades, as nossas desculpas, mas, Senhor, permitir ser tocados por Ti. Assim, meu Pai, oramos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Chegamos